Se você assistiu ao meu primeiro vídeo, já entendeu que o dízimo não era dinheiro e que ele era parte da lei dada a Israel. Mas tem muito mais que precisa ser revelado, inclusive textos que nunca são lidos nos púlpitos da igreja hoje. Hoje você vai entender como o dízimo era aplicado, quem realmente podia receber e por que usá-lo hoje é rejeitar a graça de Cristo Jesus. Em Malaquias, Deus fala com o povo de Israel, mas especificamente com os sacerdotes e levitas que estavam sendo desonestos. Eles estavam retendo parte dos dízimos e ofertas que deveriam distribuir e repartir. A maldição que é relatada em Malaquias 3, versículo 9, não é para os cristãos de hoje. É uma repreensão direta aos sacerdotes da época, como fica claro lendo Malaquias capítulo 1 e capítulo 2. Malaquias capítulo 2, versículo 1, agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Isso já muda completamente a aplicação moderna do texto. Poucos sabem, mas havia mais de um tipo de dízimo em Israel. O primeiro era o dízimo levítico, entregue aos levitas, Números, capítulo de número 18. O segundo, dízimo da festa, era comida pelo próprio dizimista em Jerusalém, como diz Deuteronômio 14. E o terceiro, dízimo dos pobres. A cada 3 anos era separado para as viúvas, órfãos e estrangeiros, como diz Deuteronômio 14, 28 a 29. Ou seja, o dízimo não era fixo em 10% todo mês, era um sistema social, agrícola e rotativo. Isso já desmonta o argumento moderno de que você tem que dar 10% do seu salário todo o mês. Em Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus repreende os fariseus dizendo: vocês dão o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas negligenciam o mais importante. Aqui Jesus confirma que o dízimo ainda estava em vigor, mas porque ele ainda estava vivo e a lei ainda não tinha sido encerrada. A nova aliança só começa após a cruz. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 5, diz assim: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Ou seja, Jesus viveu sob a lei, mas após o sacrifício dele, a lei foi cumprida completamente. Alguns dizem que o dízimo é antes da lei por causa de Abraão, que deu dízimo a Melquisedeque, como está registrado em Gênesis 14. Vamos então agora analisar. Abraão não deu dízimo de salário, nem foi algo contínuo. Ele deu uma vez apenas dos despojos de guerra, como parte de um costume da época. Em Hebreus capítulo 7, versículo 4, confirma que Abraão deu o dízimo dos despojos. E detalhe, isso foi antes da lei, mas também não foi uma ordem de Deus, foi uma decisão voluntária de Abraão. Então, usar esse caso para impor o dízimo hoje é um erro gravíssimo de interpretação de texto. Em todo o Novo Testamento, Paulo nunca ensinou os cristãos a dizimar. O que ele ensina então? Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 7 a 14, Paulo fala sobre o direito de ser sustentado, mas nunca exigiu dízimo de ninguém. Em 2 Coríntios 8 e 9, fala sobre generosidade, ofertas voluntárias e ajudar os irmãos mais pobres, tudo sem fixar percentual algum. A igreja primitiva era marcada por generosidade espontânea, não por dízimos obrigatórios. Ensinar dízimo como mandamento hoje é, em primeiro, voltar para a lei que Cristo já cumpriu e nos resgatou. Segundo, colocar o povo debaixo de maldição injustamente. Terceiro, transformar a oferta em obrigação. E quarto, dar poder a líderes que usam o medo para enriquecer e lucrar. Em Gálatas capítulo 3, versículo 10, todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Ensinar que quem não dá o dízimo está em pecado é ensinar um evangelho falso. E esse homem deve ser considerado um anátema. Se você entendeu até aqui, percebeu que o dízimo bíblico nada tem a ver com o que é pregado nos dias de hoje. Hoje, somos completamente guiados pelo Espírito Santo. Damos ofertas por amor, por fé e com liberdade. Em Romanos capítulo 6, versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas da graça. Meus irmãos, não seja manipulado por versículos fora do seu contexto. Estude a Bíblia, questione, entenda o que é a verdadeira graça de Jesus Cristo. E se esse vídeo abriu seus olhos, comenta aqui embaixo, agora eu entendi. E se você quiser a parte 3, onde eu vou mostrar como funciona o modelo de contribuição da igreja primitiva,
comenta aqui embaixo, quero mais. E faça um favor para o seu amigo, curta, compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essa verdade, ative o sininho de notificação e se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que esse canal é relevante e você vai ser muito abençoado e edificado com as palavras que aqui são transmitidas. Que Deus te abençoe. Um abraço do seu amigo David Caseiro.